Isaías capítulo 7. E aconteceu nos dias de Acas, o filho de Jotão, o filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, o rei da Síria, e Peca, o filho de Remalias, o rei de Israel, subiu em direção a Jerusalém para guerrear contra ela, mas não pôde prevalecer contra ela. E isto foi dito à casa de Davi, dizendo: A Síria está confederada com Efraim, e o coração dele foi achado e o coração de seu povo, da mesma forma que as árvores da floresta são agitadas pelo vento. Então disse o Senhor a Isaías: Sai agora para encontrar Acas, tu e teu filho Sear-Jazube, no final do arqueduto do reservatório superior, na estrada do campo do lavandeiro. Diz-lhe: Fique atento e fique quieto, não tenha medo, nem se desanime pelos 2 pedaços de tições fumegantes, pela feroz ira de Rezim com a Síria e do filho de Remalias, porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias têm formado um maligno conselho contra ti, dizendo: Deixe-nos subir contra Judá e afligi-la, deixe-nos fazer uma brecha naquele lugar para nós e colocar um rei no meio dele, precisamente o filho de Tabeal. Portanto, diz o Senhor Deus, isto não irá prevalecer nem acontecerá, porque a cabeça da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim. E dentro de 65 anos Efraim será quebrado de tal forma que não será um povo. E a cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é filho de Remalias. Se vós não crerdes, certamente não sereis estabelecidos. Além disso, o Senhor falou novamente a Acas, dizendo: Pede um sinal ao Senhor teu Deus, pede-o, veja nas profundezas ou nas alturas. Porém Acas disse: Eu não pedirei, nem tentarei o Senhor. E ele disse: Ouvi vós agora, ó casa de Davi. É isto pouca coisa para vós enfadardes homens, porém ireis vós enfadar meu Deus também? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará seu filho Emanuel. Ele comerá manteiga e mel, para que possa saber rejeitar o mal e escolher o bem. Porque antes que a criança saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra que tu detestas será abandonada de ambos os seus reis. O Senhor trará sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, dias que ainda não tenham acontecido desde o dia em que Efraim afastou-se de Judá, o rei da Assíria. E acontecerá naquele dia que o Senhor assobiará para a mosca que está na parte mais extrema dos rios do Egito e para a abelha que está na terra da Síria. E eles virão e descansarão todos nos vales desolados, no interior de cavidades das rochas e sobre todos os espinheiros e sobre todos os arbustos. No mesmo dia, o Senhor rapará com uma navalha que é alugada, a saber, por aqueles da além do rio, pelo rei da Síria, a cabeça e o pelo dos pés, e isso também consumirá a barba. E acontecerá naquele dia que um homem alimentará uma novilha e 2 ovelhas. E acontecerá que pela abundância de leite que elas produzirão, ele comerá manteiga, porque manteiga e mel comerá cada um que for deixado na terra. E acontecerá naquele dia que todo lugar será onde existiam 1000 videiras avaliadas em 1000 moedas de prata. Ele será para arbustos como espinhos e espinheiros. Com flechas e com arcos, homens irão naquela direção, porque toda a terra tornar-se-á espinhos e espinheiros. E sobre todas as colinas que serão escavadas com a picareta, não haverá quem vá naquela direção por medo dos espinhos e espinheiros. Porém, será para conduzir para lá os bois e para ser pisado pelo gado miúdo. Capítulo 8.
Além disso, o Senhor me disse: pega um grande rolo e escreve nele com a pena de homem a respeito de Maher Shalal Ashbaz. E eu trouxe até mim fiéis testemunhas para registrar Urias, o sacerdote, e Zacarias, o filho de Jeberequias. E eu me cheguei à profetisa, e ela concebeu e deu à luz um filho. Então disse o Senhor a mim: dá-lhe o nome de Maher Shalal Hashbaz, porque antes da criança ter conhecimento para clamar, meu pai e minha mãe, os ricos de Damasco e o despojo de Samaria serão tomados perante o rei da Síria. O Senhor também me falou novamente, dizendo: visto que este novo povo rejeita as águas de Siloé, que correm suavemente e se alegram em Rezim no filho de Remalias. Agora, portanto, observai: o Senhor traz sobre eles as águas do rio, fortes e muitas, precisamente o rei da Assíria e toda a sua glória. E ele surgirá sobre todos os seus leitos de rio e examinará todas as suas margens. E ele se estenderá por toda Judá, ele transbordará e será bem-sucedido. Ele alcançará até o pescoço, e o distender das asas dele preencherá a largura da tua terra, ó Emanuel. Associai-vos, ó vós, povo, e vós sereis feitos em pedaços. E dai ouvidos, todos vós de países distantes. Cingi-vos, e vós sereis feitos em pedaços. Cingi-vos, e vós sereis feitos em pedaços. Tomai conselho, juntos isto tornar-se-á em nada. Falai a palavra, e ela não prevalecerá, porque Deus está conosco. Porque o Senhor falou desta forma a mim, como uma forte mão, e instruiu-me que eu não devo andar no caminho deste povo, dizendo: não digais vós uma conspiração a todos aqueles para quem este povo dirá uma conspiração, nem temais vós o que eles temem, nem tenhais medo. Santificai ao Senhor dos exércitos, a Ele mesmo, e permiti que Ele seja o nosso temor, e permiti que Ele seja a vossa reverência. E Ele vos será por santuário, porém será por uma pedra de tropeço e por uma rocha de ofensa para ambas as casas de Israel, por laço e por armadilha para os habitantes de Jerusalém. E muitos dentre eles irão tropeçar e cair, e serão quebrados, e serão capturados, e serão tomados. Atai o testemunho, selai a lei entre meus discípulos, e eu esperarei no Senhor, que esconde a sua face da casa de Jacó, e eu o buscarei. Eis que eu e os filhos que o Senhor tem me dado somos para sinais e maravilhas em Israel, provenientes do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. E quando eles vos disserem: buscai aqueles que possuem espíritos familiares, e por magos que piam e que murmuram, não deveria um povo buscar o seu Deus? A favor do vivo consultará o morto. À lei e ao testemunho, se eles não falarem de acordo com esta palavra, é porque nenhuma luz existe neles. E eles irão atravessá-la praticamente sem ajuda e famintos. E acontecerá que quando eles estiverem famintos, eles irão se aquietar e amaldiçoar seu rei e seu Deus, e olharão para cima. E eles olharão para a terra e observarão dificuldade e escuridão, desesperança e angústia, e eles serão lançados à escuridão. Capítulo 9. Apesar disso, a escuridão não será tal como foi em sua aflição, quando no passado ele levemente afligiu a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, e posteriormente, e depois a afligiu mais gravemente pelo caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia das nações.
O povo que caminhou na escuridão tem visto uma grande luz. Aqueles que habitam na terra da sombra da morte, sobre eles a luz nem tem brilhado. Tu tens multiplicado a nação e não aumentado a alegria. Eles se alegram ante a tua presença como a alegria observada na colheita. E como os homens regozijam-se quando eles dividem o despojo. Porque tu tens quebrado o jugo da sua carga e a canga do seu ombro, a vara do seu opressor, como no dia de Midian. Porque toda a batalha do guerreiro é com barulho confuso de vestes roladas em sangue. Porém, isto será com queimadura e combustível de fogo. Porque para nós um menino é nascido, para nós um filho é dado, e o governo estará sobre o seu ombro. E o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, o Poderoso Deus, o Pai Eterno, o Príncipe de Paz. E o aumento do seu governo de paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para comandá-lo e estabelecê-lo com julgamento e com justiça de agora em diante, para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos realizará isso. O Senhor enviou uma palavra na direção de Jacó, e ela tem lançado luz sobre Israel. E todo o povo saberá, Efraim e o habitante de Samaria, que diz no orgulho e firmeza de coração: os tijolos estão caídos, porém nós construiremos com pedras talhadas. Os sicômoros estão cortados, porém nós os trocaremos por cedros. Portanto, o Senhor fortalecerá os adversários de Rezim contra ele e unirá os inimigos dele entre si. Os sírios adiante e os filisteus atrás, e eles devorarão Israel com boca aberta. Apesar disto, tudo, a ira dele não está desviada, porém a sua mão está estendida, imóvel, pois o povo não se volta em direção a ele, que os afligiu, nem buscam eles o Senhor dos Exércitos. Portanto, o Senhor cortará de Israel cabeça e cauda, galho e caule em um dia. O ancião e honrado, ele é a cabeça, e o profeta que ensina mentiras, ele é a cauda. Porque os líderes deste povo os fazem errar, e os que são guiados por eles são destruídos. Portanto, o Senhor não terá alegria em seus jovens, nem terá misericórdia em seus órfãos de pai e viúvas, porque cada um é um hipócrita e um malfeitor, e toda a boca fala loucura. Apesar disto tudo, a ira dele não está desviada, porém sua mão está estendida, imóvel. Porque a perversidade queima como fogo. Ela devorará os arbustos com espinhos, e os espinheiros incendiará nas moitas da floresta, e eles elevar-se-ão como o levantar da fumaça. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra está escurecida, e as pessoas serão como o combustível do fogo. Nenhum homem poupará seu irmão, e ele morderá a sua mão direita, e estará faminto, e comerá a mão esquerda, e eles não estarão satisfeitos. Eles comerão, cada homem, a carne do seu próprio braço. Manassés, Efraim, e Efraim, Manassés, e eles juntamente serão contra Judá. Apesar disto tudo, a ira deles não está desviada, porém sua mão está estendida, imóvel.